No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos um herói da nossa terra, Antônio José Oliveira, um homem que viveu 78 anos, nasceu em 1943, num pequeno povoado chamado Nova Aurora, no interior de Minas Gerais. Era filho de uma família humilde, mas o amor e a determinação de sua mãe lhe deram asas e ele se transformou num verdadeiro guerreiro da vida, um artesão do conhecimento e defensor dos mais carentes. Antônio José era médico e cirurgião, consagrado à causa das pessoas mais pobres. Ele fundou uma clínica em sua vila natal e dedicou tudo a si mesmo ao serviço da saúde da população local. Foi ele quem trazia o primeiro carro-mãe, a primeira ambulância para o município. Ele foi professor de medicina por mais de meio século e formou gerações de médicos que continuam seu legado até hoje. Ele era conhecido como médico do povo. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito do Trabalho, por ter atendido semanalmente mais de 80 pacientes gratuitamente. Antônio foi em Start Iro e fabricante de instrumentos médicos. Ele tinha sua própria fábrica em seu quintal, onde fabrica mangueiras, termômetros e até mesmo aparelhos de ressuscitação. Ele era conhecido por suas habilidades artesanais e, em 2019, recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo reconhecimento à sua carreira na área da saúde e inovação tecnológica. Na televisão, no rádio e no jornal, ele era lembrado como um herói da saúde pública. O telejornal da Globo citou em seu noticiário e o programa Gente que Faz do Canal Brasil fez uma matéria sobre a vida de Antônio José Oliveira. Antônio era apaixonado por jardinagem. Ele tinha um quintal cheio de flores raras, árvores centenárias e um pequeno orquidário que cuidava com carinho. Ele também tinha uma passadeira onde plantava sua própria horta orgânica. Quando falecera, o jornal Correio da Manhã publicou uma matéria em sua homenagem, intitulada O Médico das Flores. Antônio José Oliveira foi um homem que deixou um legado incrível. Ele é lembrado por seus inúmeros pacientes e colegas como alguém que sempre acreditou no poder da medicina para curar, mas também na capacidade da natureza e do amor para sanar as almas e corações mais frágeis. No seu leito de morte, ele estava rodeado por suas fotografias de flores, seus instrumentos médicos feitos à mão e suas flores preferidas, rosas e orquídeas. Ele foi enterrado no cemitério municipal, em uma cerimônia que reúne centenas de pessoas que ele ajudou ao longo das décadas. Ele será sempre lembrado como um herói do povo, um guerreiro da vida e um defensor dos mais carentes. Ele é o emblema da solidariedade e dedicação ao serviço público. Em sua casa, onde ele nasceu e morreu, ele deixou um legado que nos lembra que a vida é curta e precisa ser dedicada aos outros. Ele foi um verdadeiro médico do povo e seu nome viverá para sempre na história da medicina brasileira. Hoje despedimos-nos de Maria do Carmo Oliveira, a amada professora e benfeitora da nossa comunidade, que faleceu às 6h15 da manhã, aos 85 anos, em seu casarão no bairro das Flores. Nascida em São João da Serra, Minas Gerais, filha de humildes lavradores, Maria Carmo sempre se destacou pela sua paixão pelo conhecimento e pelo ensino. Aos 20 anos, mudou-se para a capital mineira, onde estudou pedagogia no Centro Universitário da Amazônia, Uniamazonas. Ao longo de 50 anos como professora, ela impactou milhares de vidas. Desde salas de aula em escolas públicas até ateliês comunitários, sua dedicação à educação foi insuperável. Ela era conhecida por seu olhar atento e encorajador, sempre incentivando os alunos a explorarem seus talentos. Em 2017, recebeu o Prêmio Professor do Ano, reconhecendo sua contribuição para a educação brasileira. Maria Carmo também foi uma incansável benfeitora da comunidade. Ela fundou a Associação de Amigos das Artes de São João da Serra,
que tem ajudado jovens talentos a desenvolver suas habilidades artísticas desde 1985. Em reconhecimento a seu trabalho incessante, ela foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural em 2014. Não há quem esqueça o seu carinho por suas flores e plantas, que decoravam suas salas e paisagens. Seu jardim era um refúgio para amigos e vizinhos. Ela ensinou a importância de proteger a natureza ao lado do Rio das Flores, onde muitos encontraram seu lar em escolas de conservação e turismo sustentável. Maria Carmo também foi uma mulher forte que sobreviveu à perda de seu marido, Carlos Augusto, em um trágico acidente de ônibus em 2001. Ela se reerguia cada vez mais fortalecida, sendo lembrada por seus amigos como uma floresta que resiste a tempestades. Seu quarto era um testemunho da vida de Maria Carmo. Parecia um museu, com quadros de artistas locais, pote de goiabada feita pela própria e livros de poemas escritos por ela mesma. Seus cadernos de receitas contêm a essência de sua vida: amor, compaixão e respeito por tudo que é vivo. Como ela costumava dizer, vida é uma floresta que nos abraça. Hoje, a comunidade se reuniu em seu memorial para lembrar dessa mulher maravilhosa que, como um arco-íris, iluminou nossas vidas. Ela deixou para trás um legado de amor e carinho que jamais será esquecido. Nós nos reunimos em torno do seu quarto de flores e orquídeas, cantamos juntos e promovemos uma reunião de lembrança sobre a vida de Maria Carmo, a professora milagrosa e mãe da nossa comunidade. Naquela cidade esplendida, onde o sol se abraça com o mar e as ruas vibram com samba, nasceu uma alma excepcional, Benito de Paula. Um nome que viria a iluminar o firmamento da música brasileira, como uma estrela inesquecível no céu de sua terra natal. Desde criança, ele se apaixonou por sonhos e canções. Aos poucos, os sons do mundo exterior encontraram refúgio na alma dele, e o piano se transformou em seu principal amigo e testemunha dos seus sentimentos mais íntimos. Era nesse cenário que a vida o ensinou a sonhar grande e a perceber que sua verdadeira missão era compor o mundo com sua magia mágica. Ao longo de seus dias de garoto, ele assistia aos sambistas cantar na rua, sorrindo e se emocionando com cada acordado. Era assim que aprendeu a entender e adorar o ritmo do Brasil. A música foi uma luz na sua jornada e ele percebeu que tinha a missão de levá-la para o mundo. Aos 20 anos, Benito já era conhecido como um pianista talentoso, com seu toque inconfundível e dedicação sem igual. Seus amigos ouviam suas melodias e sonhavam que uma vez ele seria reconhecido pelo mundo. E assim foi. A vida o levou ao estrelato com seus sons envolventes e sambas românticos que encantaram muitos corações. A sua voz intensa, cheia de emoção, era um regalo para os ouvintes. Ela captivava e enfeitiçava, transportando-os para um mundo onde o amor e a música eram sempre presenciados. E suas composições, com a harmoniosa combinação do samba tradicional com influências de bolero e música internacional, uniam uma cultura diversificada em uma única voz que falava pela alma do Brasil. Cantando suas músicas, ele revelou o verdadeiro espírito brasileiro, a alegria, a tristeza, o amor e o fogo das festas. E como todas as suas canções se transformaram em clássicos inconfundíveis da cultura nacional, ele conquistou o lugar mais especial no coração dos brasileiros. A história de Benito de Paula é a história do Brasil, uma jornada cheia de emoção e magia, onde samba, amor e música se entrecruzam para formar um tapete vibrante que marca o passar do tempo. E ele continua sendo uma luz no cenário artístico brasileiro, uma estrela que brilha no firmamento da música popular, lembrando a todos a beleza e riqueza da cultura nacional. Nascido naquele verão ensolarado da Serra Fluminense, Benito de Paula surgiu como uma flor nas pedras, uma flor que cantava e tocava com o coração. Nova Friburgo, a cidade das serras abraçadas pelo mar, foi sua criação, a terra onde as notas de samba se misturam com os sons do violão e das montanhas. A casa dele era um templo aos ritmos, onde cada pessoa tinha seu lugar para dançar e cantar. Era uma família que vivia o som, onde a música não era apenas uma arte, mas uma ligação entre as gerações, um hilo conduzindo-se pelo tempo e pela memória. E foi assim que Benito começou a absorver essa herança, sintonizando-se com o ritmo da vida. Como as águas do rio que cortam a cidade, os sons fluíram em seu peito, correndo através de seus dedos e das veias sonhos, onde cada nota se transformou em uma lembrança vivida.
Assim, desde criança, ele foi tocando piano como as ondas do mar que caem sobre as pedras, improvisando melodias que nasceram do silêncio e desapareceram no vazio. A vida em Nova Friburgo é um canto incessante. A música escorre pelas ruas como água de uma nascente, enchendo os corações com alegria e tristeza, amor e saudade. E foi nesse meio vibrante que Benito aprendeu a transformar suas emoções em sons, sentindo-se o mundo em cada nota, cantando as histórias da vida naquele som que só ele sabia tocar. Como os montanhosos olhos do Morro do Cruzeiro que olham para o mar, Benito de Paula levantou a voz, transformando-se em um canto de amor para a terra. E assim, como uma flor que floresceu nas pedras da sua terra natal, ele deu vida às suas melodias, e o mundo foi encantado com a sua arte. Na verdadeira fase da vida, Benito de Paula era apenas uma figura enfrentando a tempestade do adúltero dos tempos, lutando contra ondas de desgosto e ciúmes, mas nunca perdia o compasso. Sua juventude era como aquele mar que amarra suas raízes na terra natal, onde o sol é tão intenso quanto os sonhos das crianças que em _start irão ser músicos. Ele passava horas nos pequeninos bares de centro, com a música tocando no fundo, enquanto suas mãos derramavam cerveja e o seu olhar se perdia na multidão. A vida nos bares era como um balé emocionante, cada passo marcado por notas de guitarra e sopros de saxofone. Era no meio dessa movimentação que Benito de Paula encontrou o seu refúgio. As paredes amareladas dos bares tinham testemunhado as primeiras canções autorais, escritas em momentos de inspiração e frustração, enquanto a música brasileira arrancava das ruas e dançava nas almas do país. As notas de sua guitarra eram como fios de luz que se estendiam pela noite, despertando esperança em aqueles que ouviam. Aos sábados, quando o sol se escondia para dar lugar à lua cheia, Benito de Paula subia ao palco com a confiança de um guerreiro e a determinação de alguém que já havia vivido várias vidas. Sua voz era uma onda que se chocava com o silêncio do público, enquanto seu rosto desabando em paixão e sofrimento revelava os mistérios da vida artística. Era nesses momentos de pureza emocional que Benito de Paula conquistou o respeito dos colegas músicos. Eles olhavam para ele com admiração, como se fossem testemunhas de um milagre. Ele era o símbolo da verdadeira paixão pela música, prova de que a arte é tudo menos fácil, mas sim uma batalha que requer coragem e determinação. E assim foi que Benito de Paula se ergueu como um ídolo da música brasileira, cuja voz emocionava as pessoas de maneira inesquecível. Ele era o símbolo das lutas, dos sonhos e dos triunfos da vida, uma figura que enfrentou todas as dificuldades da juventude e se transformou num verdadeiro herói. E foi nessa jornada que ele encontrou a sua verdadeira identidade, como músico, pai, amigo e humanamente, tornando-se um exemplo para todos aqueles que sonham com a vida artística. No coração do Brasil, onde os ritmos dançam em meio às avenidas e às serras, surgiu uma voz única, Benito de Paula. Aquele homem que, com sua presença inconfundível, transformou a música brasileira em um canto mais poderoso, mais fértil. Um fenômeno popular que se erguia como uma colossal odação às coroas da inspiradora muse brasileira, a terra das ondas de cana, dos ventos amargos e suaves, quebrando-se na frente do mar abençoado. Aquele que nos legou Retalhos de Cetim, um poema sonhado, onde cada nota se transformava em uma gota de sol nas florestas da memória, e cada verso era uma luz que desabrochava os laços do tempo. Aquela obra-prima, cuja melodia res em _start assistente. Em _start assista. Res em _start assista. Se entregava àqueles que ouviam, levando-os a uma jornada de reflexão, emoção e nostalgia, enquanto Benito de Paula cantava, com sua voz imemorial, sobre o amor perdido, o tempo passado e o desejo de preservar esses momentos na alma. E Charlie Brown, que era mais do que uma música, era um hino, uma súplica àqueles dias de infância, aquele cão amarelo em camisa vermelha que simbolizava nossa própria coragem e frustração. Aquele disco, que fazia vibrar o coração de todos, mesmo que seja em silêncio, pois no fundo sabíamos que estávamos presenciar algo inédito, algo que se transformaria em herança para gerações futuras. Em seu auge, Benito de Paula caminhava pelas telhas da fama como um deus da música brasileira. Ele era tudo, o ídolo das crianças, o amigo dos pais e a inspiração dos jovens, que, olhando para ele, sonhavam com seus próprios sucessos e reconhecimentos.
O Brasil desfilou em sua frente, as mãos levantadas, os corações abertos, cantando em uníssono, enquanto seu nome e sua música invadiam as páginas dos jornais, as ondas das rádios e as telas dos televisores. Ele era tudo, uma força natural que se transformava em letra e ritmo, conquistando o coração de cada brasileiro. Mas Benito de Paula não era apenas aquele ídolo da música, ele era também um símbolo do Brasil. Sua vida estava enraizada nesta terra que o vira grande, e sua música foi sempre uma homenagem ao país, a seus costumes e às suas emoções. Ele cantava sobre as ruas de São Paulo, as praias de Salvador, os campos do Rio, as serras de Minas e os mato-grossenses horizontes. E o Brasil respondeu, cantando, dançando e amando, pois ele era um reflexo da sua própria alma. Aquele homem que recebeu prêmios e homenagens, que se consagrou como uma das maiores referências da música brasileira, foi fiel ao seu estilo singular que unia a sofisticação e a popularidade. Ele era uma espécie de ponte entre o passado e o futuro, entre o tradicional e o inovador, pois sua música sempre se transformou em um refúgio para quem procurava algo mais do que apenas música, algo que fizesse sentir a vida, a paixão e a esperança. E, assim, Benito de Paula deixa para nós uma herança imensa, o legado de sua voz, que nos fez ver que mesmo em momentos difíceis, é possível encontrar a luz da música e do amor. E, como ele cantava, Charlie Brown, você não vai dizer. Pois mesmo estando ausente, seu legado continua vibrando na alma de todos que ouvem, sem esquecimento. Benito de Paula, o mestre da samba e forró brasileiro, uma figura mitológica que emergiu das ardentes ritmiadas da terra prometida, a terra do sol e da esperança, Brasil. Ele nasceu de uma união feliz entre a natureza e a cultura, onde o canto das aves e dos rios se transformaram em suas primeiras notas, e as sementes colhidas em festivais de rua foram semeadas no seu coração como um legado indelével. Ele foi criado nas sombras da Matinha Paulistana, onde o sol derramava sua luz sobre a terra com uma intensidade que _start iro. Ao longo do tempo, esse calor transformou-se em paixão e, em seguida, em música. Deixe-se lembrar aquela tarde em que Benito ouviu pela primeira vez um violão tocando forró. Foi como uma chama que despertou seu espírito criativo e o levou às alturas dos céus com seu som encantador. A vida de Benito de Paula é um testamento às artes e ao amor pela música brasileira, uma homenagem à essência do nosso povo, alegria e tristeza misturados em harmonia. Ele se destacou como um artista que conseguiu capturar o espírito mais profundo da vida brasileira, traduzindo em suas composições musicalmente e liricamente. Ele era uma espécie de poeta que cantava, um minstrel que recitava histórias através do som das cordas vibrantes de seu violão. Sua música era como uma carta para o futuro,